Associação Italiana Veneta di Concordia. Inicialmente, nasce com o nome de Associação Italiana de Concórdia, fundada em 1993, no dia 15 de março, com o objetivo de resgatar e propagar a cultura italiana, sua língua, costumes, música e história, incentivar a transmissão dos costumes e dos valores aos descendentes, apoiar iniciativas voltadas ao resgate e à difusão também do Talian, apoiar ações em defesa, conservação e recuperação do meio ambiente, dos bens e valores culturais, promover o intercâmbio cultural e colaborar em favor de uma maior integração entre Brasil e Itália, colaborando com a comunidade de Concórdia. Então, nasce nesse ano com o seu primeiro presidente, à época, Osvaldo Savoldi. Logo na sequência, Dr. Raulino Liano, como presidente que o sucedeu, ficando na presidência por cerca de 10 anos. Na sequência, Helena Zucchi Gorlin, presidente por mais de uma ocasião, mais do que uma gestão. Eu, Cristiane Zucchi, seguida de Oswaldir Dalbello, Ana Maria Thomas, que aqui está também, e Andréa Grigola, nossa atual presidente. Então, estas foram as pessoas que presidiram a associação, mas que estiveram acompanhadas de muitos outros nomes, de muitas outras pessoas, os quais eu não vou nominar todos, porque foram muitos ao longo desses 31 anos. A Associação Italiana desenvolveu inúmeros projetos importantes para a comunidade. Dentre esses projetos está a Capela Santa Augusta, que é uma réplica de uma capela italiana lá na região do Vêneto, em Vittorio Vêneto, e nós temos aqui conosco hoje duas pessoas para trazerem para nós algumas informações em relação a esse projeto que se concretizou aqui na nossa cidade. Então, o arquiteto Valdemoro Esprícego está conosco, na modalidade online, para conversar, para contar um pouquinho sobre esse importante projeto, e na sequência, o Altemir de Rossi, que participa da comunidade lá do bairro Poente do Sol e do bairro Natureza, e que acompanhou de perto, desde o início, todo esse projeto. Então, Esprícego, obrigada pela tua presença e a palavra está contigo. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar participando dessa reunião e pela Associação Italiana. E como vocês, que gostariam de vê-los de perto, né? Infelizmente não pude estar presente, só chegarei aí no sábado. Sobre o projeto, a dona Helena sabe falar melhor do que eu como foi que aconteceu lá com a visita com o padre, pároco lá de Vitório Veneto. O que eu posso complementar é que eu estive lá duas vezes lá na igreja. A primeira vez fui como visitante, e depois fui para fazer uma visita técnica para ver os detalhes de como estava sendo feito, como foi feito, uma porção de coisas que a gente não pôde fazer ali nessa igreja, porque são detalhes internos e são muito onerosos, e também olha a época que foi feita a igreja e agora, então seria difícil de fazer uma cópia fiel. De qualquer forma, ela foi feita dentro das medidas arquitetônicas que existem lá hoje. Ah, o que foi feito de diferente? Devido à localização do terreno ali no bairro, se a gente fosse colocar da mesma forma como está lá, iria ficar a parte das arcadas voltada para o lado dos fundos, que é hoje ali o mato. Então, o que foi feito? Foi feita uma virada da planta. A planta foi virada ao contrário, como se fosse construída de ponta cabeça, né? Em termos populares. Porque aí a gente conseguiu fazer com que ela ficasse voltada com a parte principal para o lado do pavilhão, pavilhão da comunidade. E também de frente para a vista do vale. Então, essa foi a alteração que foi feita, mas de qualquer forma, ela ficou igual em termos de formato. Só ficou de uma forma assim, como se fosse refletida no espelho. Né? Seria isso, né? O que falta agora é concluir a parte do caminho, que vai até a rua lá, a avenida lá embaixo, que é do asfalto, que essa ainda, com certeza,
teve que ser feito um estudo de topografia para poder ver qual é o melhor caminho para se fazer o acesso de caminhada com os capitéis que existe lá hoje lá na Santa Augusta de Vitório Vêneto. E outro também que falta concluir é a torre, que a torre lá foi feita com material rústico da própria localidade, de pedras. Então ali eu creio que vai ter que ser feita uma coisa assim, um tanto parecida, mas não igual. Talvez a gente faça a estrutura de concreto dentro, pro lado de dentro, e depois com tijolos, depois por fora fazer o revestimento com pedra para ficar mais ou menos parecido ou semelhante. Seria mais ou menos isso a definição. Perfeito, Esprícigo. Muito obrigada pelas informações mais técnicas, né, relacionadas ao projeto arquitetônico. O Esprícigo que teve acesso também ao projeto da igreja lá de Vitório Vêneto, né, Esprícigo? E conseguiu, trocando algumas informações técnicas com o pessoal lá de Vitório Vêneto, replicar, então, esse projeto arquitetônico, obviamente adaptando, né, como ele disse para nós, a realidade local, né? E a igreja está lá, e eu agradeço, Esprícigo, a tua participação. Eu sei que você tem um compromisso, né? Daqui a pouco. E se você não tem mais nada a acrescentar, eu passaria imediatamente a palavra ao De Rossi para complementar a tua fala e contando para nós um pouco na visão de quem esteve lá, né, na comunidade, acompanhando desde o início. Depois, na sequência, a dona Helena vai contar para nós o porquê desta capela lá no bairro, entre os bairros Poente do Sol, bairro Natureza, aqui em Concórdia. De Rossi, agora é com você. Boa tarde a todos aí. É um privilégio estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, né? E também da história da associação, e que eu estou envolvido aí há quase 25 anos já. Bom, iniciando, né, a nossa trajetória quanto ao santuário, eu lembro muito bem, lá em 1999, final de 99, numa conversa aí com o Cecílio Gorlin, que ele me contava desse projeto de uma igreja, de um santuário que era uma réplica da Itália, que estaria aqui para ser construído aqui em Concórdia. E eu, de pronto, falei para ele, deixa com nós aí que nós construímos. E isso se passou, enfim, e aí ele falou que tinha uma outra comunidade na frente, e a coisa foi andando, né? Quando em 2002, ele me ligou e disse, nós estamos fazendo uma reunião para discutirmos sobre o projeto do santuário. Vocês têm interesse ainda? Eu falei, claro que sim. Aí eu lembro que na ocasião eu consegui mais uma ou duas pessoas do conselho, a gente se reuniu na casa aí do então Raulino Juliano, e tomamos conhecimento do projeto, da maquete, e nós de pronto assumimos aí o compromisso, isso lá em 2002. Nós não tínhamos nada lá no bairro. Para vocês terem uma noção, nós fazíamos as nossas celebrações embaixo das árvores, uma casa que alguém emprestava para nós, de bom coração, né? E depois nós alugamos um lugar. Mas nós não tínhamos nada, não tinha terreno, não tinha recurso financeiro, estava tudo no início. E a coisa começou a encaminhar. Depois disso, conseguimos o seu Fiorindo Simeone do terreno. Aí, em 2002, a reunião aí discutindo sobre como iríamos estar fazendo esse santuário. E levamos essa ideia para a comunidade e ela abraçou de uma forma, assim, fora de série, né? Com a fé, com a coragem, porque dinheiro nós não tínhamos. E aí começamos as tratativas de organizar, né, toda a parte da construção, a legalizar o terreno, essa parte mais burocrática e administrativa para a construção. Andando com isso, aí em 2008 nós conseguimos, aí, depois de tanto trabalho, luta e, enfim, apoio de todas as pessoas mais envolvidas, lançarmos a pedra fundamental. Após isso, em 2009, já começamos a construção do santuário. Em 2012, nós fizemos a primeira romaria.
já no meio dos andaimes, dos tijolos, do material, mas começamos a fazer isso. E andou até hoje, 2024. Né? Para quem esteve lá agora na última Romaria, 11ª, ele está, digamos assim, praticamente pronto. Faltam algumas coisas ainda, né? Mas andamos bastante. E o que mais nos deixa feliz, né? É que aquele compromisso que nós assumimos lá com o Cecílio, depois lá em 2002, na reunião, que nós nos comprometemos em erguer o santuário, nós cumprimos. Então, o santuário está ali. Sim, falta bastante coisinha ainda para nós terminarmos, mas é uma alegria nós temos lá o santuário. E mais prazeroso é que nós temos dezenas de relatos de pessoas que conseguiram graças através da intercessão aí de Santo Augusto. Então, isso nos dá uma alegria e nos emociona muito em função de termos conseguido fazer algo extraordinário, gigantesco para a nossa realidade, né? Uma obra que hoje eu acredito que passa de R$1 milhão. Nós conseguimos fazer com fé, com coragem e certamente com a ajuda de Santa Augusta e de todas as pessoas, né, envolvidas nesse projeto, assim como a associação, como a comunidade, várias outras comunidades que nos ajudaram também. Então, o projeto hoje, né, com certeza eu digo, se não é o maior projeto aí da associação, é um dos maiores, né, que nós conseguimos, com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação e com o apoio de todos, levar em frente. E hoje nós temos lá um santuário, réplica lá do santuário de Santa Augusta, de Serravalle, e assim, é muito emocionante realmente, cada vez que você entra lá, as pessoas que passam por lá, e certamente vocês já passaram também, sentem essa energia, essa emoção, essa alegria de fazer parte de um projeto gigantesco. E eu sempre falo isso, né? Nós partimos do nada e hoje nós temos, eu diria assim, para nós é uma obra quase que faraônica, pela estrutura da obra e pela condição inicial que nós tínhamos, né? Porque tudo que está lá foi com doação, né? Foi muito trabalhoso, mas a recompensa é ver o santuário lá e as pessoas indo lá com devoção, com fé, e mais que isso ainda conseguindo uma série de graças através da intercessão de Santo Augusto. Então, estamos com certeza todos de parabéns aí por essa grandiosa obra e esse belíssimo trabalho que a associação também tem feito no decorrer desses anos na comunidade de Concórdia. Perfeito, De Rossi, muito obrigada. Nos emociona ouvir também o teu relato, porque a gente sente em você, né, o que é esta obra para a comunidade e também para nós enquanto associação. Gratidão pela tua participação, querido Esprícego, obrigada pela tua doação também. Tudo isso é com muita doação de muitas pessoas que as coisas acontecem. Obrigada. Eu vou passar a palavra, então, à Dona Helena para falar um pouquinho do porquê, né? Como é que começou isso e qual o papel da Associação Italiana nesta obra. Boa tarde a todos. É um prazer cumprimentá-los. E tudo teve início em 1994, quando o presidente da associação, então, era Dr. Raulino Uliano. Ele de descendência italiana, e eu tinha o compromisso de ir para a Itália, fazer um curso de italiano, e o presidente, Dr. Raulino, me deu a incumbência de ir em Vittorio Veneto, conversar com o padre vigário, padre Pietro Paulo Carrer, e expressar para ele o desejo de que a associação gostaria de ver em Concórdia um santuário, uma réplica do santuário de Vittorio Veneto. A partir dali, houve várias iniciativas da associação, vários movimentos envolvendo a comunidade, fazendo reuniões,
E até que em 2001 nós recebemos a visita do padre vigário de Vittorio Vêneto, que, vindo em loco, gostaria, ele disse, de ver o local onde seria construída essa capela. Nós passamos com ele, o Dr. Raulino, em vários locais para escolher o local que seria adequado para a capela e que os proprietários se dispunham a doar o terreno. Nós passamos em vários, nenhum agradou. Por que não agradou ao padre italiano? Porque perto, não longe, havia outras igrejas. Até que, um determinado dia, pegando o gancho do De Rossi, nós soubemos que lá, no bairro Natureza, não tinha igreja. E a distância entre a sede do município e o bairro são 7 quilômetros. Eu relatei ao padre, dizendo que tínhamos localizado o local que seria doado para a capela, mencionei e ressaltei a distância de 7 quilômetros, que a comunidade não tinha local, não tinha, era precaríssimo o local onde eles faziam as celebrações. E aí ele, em italiano, e eu me permito dizer, ele disse na carta: il Signore vuole essere presente dove lui non è ancora. Ele quis dizer que Deus quer estar presente aonde ele ainda não está. E assim foi. Eu digo que o trabalho da comunidade do bairro Natureza, no início, que depois foi incorporado o Poente do Sol, foi um trabalho gigantesco. A palavra é gigantesco. Como o De Rossi bem disse, e eu tive a ocasião de ver agora o De Rossi emocionado e vê-lo lá emocionado também, é uma coisa fantástica. Num determinado momento, quando a obra tinha começado, e é importante lembrar, De Rossi, que era a comunidade que trabalhava nos fins de semana. Gente, era uma coisa fantástica. Fantástica. E, numa determinada ocasião, uma moradora lá do local veio me relatando que tinha obtido uma graça. Ela me relatou a graça e eu prontamente escrevi e mandei para o padre vigário de Vittorio Vêneto. Foram 2 graças, né? E como o De Rossi bem disse, bem lembrou, houve outras. E eu tenho sempre que eu vou lá, eu tenho a impressão que a Santa Augusta está presente e foi a mão dela que fez com que tudo aquilo, aquela obra maravilhosa, fosse o que ela é hoje. E a associação teve um papel muito importante, porque foi a associação que começou. Quando estive na Itália, nessa ocasião que eu fui lá manifestar o interesse da associação pela capela, o padre vigário chamou o engenheiro Gallo e disse: você não acredita, tem alguém aqui do Brasil que quer uma capela lá em honra a Santa Augusta. E, de fato, se passaram anos, foi muito batalhado. A comunidade fazia eventos para angariar recursos. E até que hoje dá para dizer que a capela tem uma importância muito grande, porque tem iniciativas envolvendo catequese. O próprio De Rossi, ele é ministro da Eucaristia,
Lá eles fazem formação de jovens, jovens que vêm também de outros municípios. Hoje é uma grata realidade, uma coisa que nos emociona muito e que nos dá certeza de que futuramente ela será muito maior em termos de difusão de Santa Augusta, e será local de peregrinação, tenho a maior certeza. Obrigada, dona Helena. Muito bem relatado. Então, este é um dos grandes projetos nos quais a associação colaborou. De Rossi, fique à vontade em continuar conosco. Eu sei que você tem outros compromissos, né? Sinta-se à vontade. Obrigada por ter conseguido estar aqui conosco hoje. E nós temos aqui, então, no nosso estúdio, também presente hoje, o doutor Américo Bigaton, que está aqui conosco, alguém que participou da Associação Italiana desde dos primórdios, não é sócio fundador, mas logo na sequência foi inserido, né, começou a participar, dando a sua colaboração. Então, doutor Américo, obrigada pela sua presença e gostaríamos de ouvi-lo em relação às suas lembranças. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é um privilégio, né, ter sido convidado por vocês para estar aqui, né, gravando essas memórias da Associação Italiana. E que não são poucas, né? Depois que você me fez o convite, eu fui em busca das fotografias. Abri vários álbuns e pendrives, no computador, encontrei uma porção de coisas lá, mas algumas que eu queria eu não encontrei ainda. Eu acho que eu deixei em Florianópolis. Eu queria ter trazido para vocês verem algumas fotografias daquela época. Então, como você disse, eu participei desde o início, mas assim, eu não fui fundador, né? Eu voltei para a Concórdia pela minha profissão em 94. E pela amizade que eu tinha com o Dr. Raulino, e a associação tinha iniciado em 93, em março, o Raulino em seguida já me cooptou para ser um colaborador com a associação. E aí eu abracei a causa, né? Participei algumas vezes do conselho fiscal, o conselho, enfim, né? Nunca participei da diretoria, mas sempre acompanhei todas as atividades. E foram cerca de 14 anos que eu fiquei na associação, ajudando de uma forma ou outra, né? Então, nesses 14 anos, você imagina quanta coisa boa a gente pôde vivenciar. Enquanto a dona Helena conversava aqui, contava, eu fui, Esprícigo, enfim, eu fui anotando que mais, que além dessa breve síntese que está aqui, nesse relatório que você nos forneceu, né, eu me lembro aqui que eu participei de alguns, né, que eu sinalizei aqui, mas eu gostaria de ressaltar outros que não estão aqui. Por exemplo, eu me lembro que, para fins de cultuar a tradição italiana, nós fundamos um grupo de dança, onde, a duras penas, né, dona Helena, se conseguiu os trajes, quem ensaiasse as músicas, as danças italianas, o grupo se apresentava em ocasiões especiais, né? Eu me lembro que isso era esperado, né? A apresentação do grupo de dança com as suas músicas típicas, né? Seus trajes belíssimos, né? Que tinham. Eu também me recordo que nós fizemos um baile do município, e nesse baile, olha, a ousadia era grande, dona Helena, era grande, porque nós trouxemos para esse baile e para a eleição da rainha da Festa Itália, que é onde eu ia chegar agora. Que a Festa Itália também foi um outro evento, mas nesse baile, que era o baile, salvo engano, não tenho bem certeza, se juntou com o baile do município ou era próprio nosso, da associação, e nós trouxemos a Orquestra do Zácaro, né? Era uma orquestra famosíssima no Brasil. Esse Zácaro, por muitos anos, ele teve um programa
numa emissora de televisão, Exato. que era muito assistido, né? Dado a sua qualificação musical, o seu conhecimento, as músicas com que ele regia, né? Sua orquestra, e nós bancamos a vinda do Zácaro, né? A Associação Italiana, e nessa ocasião foi eleita a rainha da Festa Itália, Da Festa Itália. que daí fizemos a Festa Itália. A Festa Itália, então, foi um evento que marcou gerações. Os meus filhos, nós temos fotografia deles participando, né? Vestidos, todo mundo a caráter ali, e toda a colonização italiana representada por carros alegóricos. Fizemos o Templo da Concórdia. Sim. Nós tivemos a oportunidade de ter a colaboração do senhor Suzin com da madeireira, onde ele emprestou para nós uma carroça de boi gigante, representando na época a atividade agrícola. Então foi assim um desfile espetacular. Eu me lembro, inclusive, que no Templo da Concórdia nós colocamos pessoas vestidas como senadores romanos, né? Pessoas muito queridas de Concórdia, inclusive, que até hoje a gente brinca, né? Eu me refiro a um dos amigos nossos que foi senador romano, né? Não foi no Brasil, mas foi em Roma, né? Então foram tantas as boas lembranças. Um almoço para vocês verem que a gente cuidava bem das festas, né? Nós fizemos um outro almoço na paróquia, aqui no pavilhão da igreja, e trouxemos uma polenta de 1.000 quilos. Uau. Né? Foi feita ali no local por uma equipe de Rio do Oeste, se não me falha a memória, né? Eles trouxeram um panelão gigante e lá foi confeccionada essa polenta de 1.000 quilos. Aí tem o filmado, o tombo da polenta, né? Aí servindo a todo mundo. Né? Isso é uma ponta das minhas lembranças, né? Junto com isso, o projeto Uva e Vinho, né, que foi muito importante para muitas famílias que deram início à produção de uva, né? Também teve um festival não é festival de gastronomia, mas foi como é que se diz, de escolha do melhor salame. Do melhor salame. Né? Sim. E vocês podem não acreditar, mas há algum tempo atrás eu estava no sul do estado e vi no mercado um salame e com um rótulo ainda que foi concedido na época, que tirou primeiro lugar, né, do salame colonial típico aqui promovido pela Associação Italiana. Né? Então, inúmeras atividades culturais, atividades festivas, de resgate da língua. Eu fui aluno da Dona Helena e depois abandonei os estudos do italiano, né? Mas eu fui seu aluno lá na FUCAT. Lá na FUCAT. Acho que da primeira turma. Um das primeiras. Então, é um privilégio meu estar aqui, né, conversando com vocês. E lamentando que nesta mesa falta alguém, né, que deveria estar aqui, né? Nossa, entusiasta. O maior entusiasta. A palavra é essa. Porque não havia semanas que nós não nos encontrássemos lá na casa dele, ou na minha, enfim, e que o assunto não era a Associação Italiana, né? Então sempre tinha, né, esse tema em pauta para discutir, para conversar, projeto aqui, projeto ali, né? Até a gente conversava antes sobre o ensino do idioma nas escolas do município, né? Que foi por um tempo, existiu isso, eu não sabia que tinha cessado, né? Então é algo a se pensar novamente. Né? Então, Cris, eu acho que é uma ponta de recordação muito boa na minha vida, na vida de todos nós que participamos, né, nessa época toda aí da vivência da Associação Italiana. Muito bom, Américo. Que delícia ouvi-lo trazendo para nós essa colaboração riquíssima. Obrigado. Das suas memórias. Obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco. Muito obrigada. E mais um detalhe, a rainha foi para a Itália, né? A premiação da rainha da Festa Itália. Ela não chegou aí. Mas
Era a premiação, não era? Porque a premiação era a viagem, mas ela deveria ir. E no final ela queria só o dinheiro. Ah, entendi. Entendeu? Eu Só lembro o desse dinheiro. baile que cada candidata ela representava uma Estava um região. município e uma região. E as fantasias, não, o traje delas era um mais lindo bonito que o É. outro e diferente. Doutor Américo, e Uau. houve uma segunda Festa Itália. Depois não foram feitas porque a participação financeira do município era insuficiente pela dimensão do que é que se pretendia fazer. Sempre trabalhamos muito com trabalho doado, né, voluntário e apaixonado, e nesses 30 anos foram muitas as pessoas que doaram o seu trabalho, que doaram o seu tempo para a Associação Italiana. Então, nós já citamos aqui, Dr. Américo trouxe bem memórias de muitos projetos, grandes projetos, além da Capela Santo Augusto, um projeto arquitetônico, e nós precisamos, obviamente, nomear 2 grandes projetos arquitetônicos que estão presentes e que marcam a origem da imigração italiana, da presença italiana aqui em Concórdia, que é o obelisco, né, que está no centro da cidade, com um leão alado, um leão de São Marco que está ali. Então, o obelisco que teve uma participação muito importante da Associação Italiana, assim como o pórtico de entrada da cidade, que também tem uma participação muito importante, especialmente à época do Dr. Raulino, né, como presidente, e que são obras arquitetônicas que, junto com a Capela Santa Augusta, demonstram a forte presença vêneta e o trabalho desses vênetos e descendentes aqui na cidade de Concórdia. Em relação a esses outros projetos, dona Helena, se a senhora quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Especialmente esse do pórtico, doutor Américo, eu me lembro que o doutor Raulino visitava empresários da cidade com o intuito de levantar recursos para construir. E, efetivamente, houve um vereador, como é que se chamava aquele vereador? Eu comentei o Dirceu Biondo. Dirceu Biondo, que em muitos momentos ele acompanhava o doutor Raulino com esse intuito. Feito com recursos angariados pela associação, posteriormente ele foi doado ao município de Concórdia com a responsabilidade do município de fazer algumas melhorias, jardinagem, um local de informações turísticas ali, que não aconteceu, apesar da associação ter insistentemente solicitado ao município. Então, eu digo sempre, e me permito, Cris, de fazer uma comparação. O doutor Raulino dizia, sem ele, a associação não existiria. Ela seria pequena, minúscula e inexpressiva. Ele dizia, vim para Concórdia, ele era o promotor, com o intuito de encontrar aqui, e era a voz corrente de que Concórdia era a maioria de etnia de descendência italiana, mas ele não encontrou ninguém. Então eu digo sempre, não existia nada antes da associação em termos de difusão da cultura, da língua, absolutamente nada. Ele foi o mentor, ele foi o idealizador, ele foi o motivador, todos os adjetivos para essa pessoa que não está mais entre nós, mas que é ainda muito lembrada. E além dessas obras e projetos, né, que já foram citados aqui, existem muitos outros, né, como a presença da língua italiana no currículo das escolas municipais,
A Associação Italiana oferece de forma ininterrupta há 30 anos o curso de Língua e Cultura Italiana, um curso que é uma grande referência, não só em Concórdia, mas é uma referência na circunscrição consular que abrange os estados do Paraná e de Santa Catarina, especialmente por ser um curso promovido por uma associação e mantido autonomamente por esta associação, sem recursos que venham do governo italiano. A associação mantém esse curso há 30 anos. Inicialmente, através do Círculo de Cultura Paraná-Santa Catarina, o Círculo de Curitiba, né, no qual a dona Helena, que é o nosso grande ícone que está aqui, né, a primeira professora, foi quem implantou esse curso, foi quem foi fazer todas as formações e quem lecionou durante esses 30 anos e continua com um suporte, um importante suporte didático para este curso que continua em andamento. Atualmente eu sou a professora, nós temos 2 turmas em andamento, com a previsão de uma nova turma no ano que vem de conversação, no qual a dona Helena já está organizando tudo para iniciarmos com a conversação. Então, esse é um outro projeto muito importante da associação, além de muitos outros que estão elencados aqui, espetáculos culturais, cursos, palestras. A associação atua de forma voluntária em prol da comunidade na divulgação, na difusão da língua e da cultura. Mostras fotográficas, Settimana della Lingua e della Cultura Italiana, Festival de Cinema Italiano, concertos de música clássica. Enfim, eu tenho elencados aqui inúmeros projetos realizados pela associação, missas rezadas inteiramente em italiano, com presença de padres, né? As últimas 2, nós tivemos a presença do padre Giliardi Gava, um pároco de Uruçanga, obrigada, de Uruçanga, que se formou no Vaticano, na escola, na Universidade do Vaticano, esteve aqui conosco ministrando missa integralmente em italiano. Enfim, inúmeros foram os projetos. Eu gostaria agora de passar a palavra para a atual presidente Andréa Grigolo, que está aqui conosco, e na sequência para os ex-presidentes. Andréa. Obrigada pela presença de todos. Para mim é uma alegria estar aqui realizando uma ideia que surgiu na nossa diretoria, que é de resgatar e registrar a história da associação. Uma história longa e muito bonita, mas que, entre recortes de jornais, fotografias e relatos, talvez fosse se perder. Eu acho que é importante a gente registrar em áudio e vídeo a história da associação com detalhes e depois futuramente fotos, né? Eu fui também aluna da Prof. Helena, minha mãe, meu irmão, fizemos o curso e a gente nunca mais esquece. Temos, claro, que praticar, melhorar o idioma, mas é um curso bem interessante, e agora com a Cris, com outras turmas, né? Isso é bem, bem importante. Eu acho que sou bem feliz em estar presidente agora e quero colaborar da melhor forma possível para a associação. Obrigada, Andréa. E temos uma participação também muito importante em outro projeto da associação, que ao longo de décadas foi algo idealizado pela Associação Italiana, especialmente tendo como porta-voz a dona Helena, que é o projeto do Gemellaggio, que é um pacto de irmandade entre as cidades de Concórdia e Sarcedo, na região de Vicenza, na Itália. Então, foi um projeto no qual, por muitas décadas, né, dona Helena, muitas idas e vindas à Itália, muitas tentativas com diversos prefeitos de Concórdia, diversos síndacos italianos, até que encontramos as pessoas certas, né, dona Helena? Exato. Foi muito interessante. Cada vez que eu ia para a Itália, eu tinha por hábito levar muito material
de Concórdia e sempre visitava o prefeito, em audiência agendada, e muito, muito. E na penúltima, numa das últimas, eu deixei estrategicamente todo um material atualizado sobre Concórdia, e no dia seguinte eu fui lá visitar o prefeito. E o prefeito me disse: você me convenceu. Está aqui, antes de você ir embora, você leva a carta para o prefeito de Concórdia, onde eu expresso o interesse de Sarcedo de estabelecer esse gemeládio com Concórdia. E dali foram inúmeros contatos, até que eu acredito que o prefeito de Sarcedo, o Cortese, ele tenha querido vir e ver em loco o que era essa Concórdia. Aí, com o Dalbello, nós fomos em Chapecó e recebemos o prefeito de Sarcedo e o secretário, né? E eles ficaram bastante assim motivados, surpresos com o que era Concórdia, e culminou com o gemeládio. Mas eu digo para vocês, o papel da associação nesse caminhar que levou ao gemeládio, à concretização, foi determinante, foi muito importante. Cris, em um outro projeto que merece ser lembrado, foi aquele do povoamento das nascentes do Rio dos Queimados. Era o ano de 2005. Me lembro perfeitamente, uma seca fenomenal. O proprietário da terra, onde tinha a nascente principal do Rio dos Queimados, ele foi se queixar na Fundema que não tinha mais água. Não tinha mais água. O rio, a nascente do Rio dos Queimados, era invisível, completamente assoreada. Eu me lembro que numa visita com a doutora do meio ambiente, a doutora Maria Amélia, ela disse: eu gostaria de ir em loco ver. Aí nós descemos a pé e fomos lá. Ela disse: mas aqui não tem nenhum rio, nenhuma nascente. O que aconteceu? A empresa nativa Plantas e Flores do meu marido, ela doou 3.000 plantas nativas que foram usadas para povoar todo o entorno do Rio dos Queimados, ali, desde a nascente, na extensão de 1 quilômetro, nas duas margens. Nós fomos, o agricultor ia lá com o baldinho, levava água, porque era seca, morreu só uma muda, e ele dizia para nós: será que volta a água? Volta, seu Paviani. E feito esse trabalho, usando mão de obra de presos do presídio, que recebiam um tanto por dia e que era deduzido o trabalho da pena deles. Nós voltamos lá depois, não muito tempo depois, o panorama era outro completamente. A mata ciliar que se desenvolveu ao redor era extraordinária. E a água voltou para o seu Paviani, porque ele dizia: minha propriedade sem água não vale absolutamente nada. E várias iniciativas envolvendo escolas com plantio. Vamos fazer um plantio nesse sábado. Aí levava lá as mudas, as crianças da escola ajudavam. Em resumo, gente, foi um projeto imensamente importante
imensamente importante, porque o Rio dos Queimados ele é eminentemente concordiense. E ele estava assoreado, não tinha nada, não se via água. Aí a doutora Maria Amélia, que era gestora ambiental, ela disse, vamos usar as multas que nós aplicamos para investir nesse projeto. Aí foi comprado equipamentos, tudo para fazer os buracos e tudo. E até que a associação, até que foi criada, a Queimados Vivo, que hoje morreu, deixaram morrer. O que aconteceu? Nós arrecadávamos, tínhamos uma conta bancária, tudo aquilo que era destinado pela promotoria era usado para o projeto, né? E quando foi criada a Queimados, fizemos a prestação de contas e repassamos a responsabilidade de dar andamento a esse projeto, que infelizmente não prosseguiu. Muito bem lembrado, esse foi um dos projetos. Então a Associação Italiana, além de toda a colaboração ligada à cultura italiana, tem também essa importante participação na parte ambiental também. Nós citamos aqui a questão do gemeládio, acho que é importante deixar claro qual é o objetivo de um gemeládio e o porquê do gemeládio com Sarcedo, né? Então, com Sarcedo, em função da presença aqui em Concórdia de 6 famílias, de imigrantes que chegaram aqui em Concórdia, imigrantes que vieram do município de Sarcedo, famílias que ainda estão presentes aqui. Eu vou nomear os sobrenomes, se eu esquecer de alguém, a dona Helena me ajuda. Então, nós temos a presença da família De Fortini, 2 famílias da Lacosta, família Zucchi, duas famílias Zucchi e... Zanata, muito bem lembrado, família Zanata. Então, essas são as famílias, então uma ligação muito forte com o município de Sarcedo, e o objetivo de um gemeládio é que essas 2 cidades irmãs possam colaborar uma com a outra através de iniciativas das mais amplas possíveis, seja na área ambiental, cultural, educacional, econômica. Então, cidades que se apoiam em iniciativas que possam trazer benefícios para ambas as comunidades. Nós temos aqui presentes conosco 2 ex-presidentes da Associação Italiana, Oswaldir Dalbello, que está conosco online, a Ana Maria Thomas, que estiveram presentes acompanhando a comitiva oficial. Eu acho que é importante nomear também os 2 prefeitos, o síndaco de Sarcedo e o prefeito de Concórdia, que assinaram o Pacto de Gemeládio, que está em vigor atualmente. Então, do município de Sarcedo, o síndaco Luca Cortese, ex-síndaco agora, né? Não está mais à frente da administração municipal, esteve por 10 anos, e o nosso atual prefeito aqui de Concórdia, o Rogério Pacheco, que encerrará o seu mandato em breve, tendo estado à frente do município por 8 anos. Então, a Ana e o Dalbello acompanharam esta comitiva, estiveram na Itália e com certeza terão algo para compartilhar aqui conosco. Eu vou passar primeiro a palavra ao Dalbello por ordem de precedência em relação à presidência. Então, Dalbello precedeu a Ana. Dalbello, passo a palavra para você. Boa tarde a todos. É uma satisfação e um privilégio fazer parte da associação, inicialmente como aluno, professora Helena, e posteriormente como aluno e associado, e a partir do ano 2017 a 2021, dois mandatos, onde tive o privilégio de estar à frente, de estar na presidência da Associação Italiana Vênica, né? Quando falamos nesse período, muitas atividades foram realizadas. E, em especial, uma que tem uma especial importância realmente é o gemeládio. Gemeládio nós retomamos com o ano 2017, em função de que a Helena
confirmou mais uma vez a importância e a autorização, dizemos assim, do prefeito de Luca Cortés de Sartier para que a gente desse continuidade. E aí, a partir disso, nós, com uma pequena comissão, fomos até a Rua 30 e lá tomamos os passo a passo de como proceder com a gemelagem. E assim, com a participação da Prefeitura Municipal também, logicamente, conseguimos que no dia 12/9 de 19, com a presença do prefeito Luca Cortés e de seu assessor Luca Pigato, assinarmos o protocolo de intenções do Pacto de Gemelagem. E a partir daí, por conta da pandemia, demorou-se um pouco, mas no dia 19 de novembro de 2022, aí firmamos definitivamente o Pacto de Gemelagem, onde participamos com uma comitiva de concórdia, com participação da associação, com participação do município e de representantes da comunidade. Estivemos lá por uma semana em Sartiego, com nove participantes. Foi, assim, momentos históricos, interessantes, emocionantes, e acreditamos, sim, que nós, enquanto associação, tem um papel relevante nesse aspecto e deverá tê-lo ainda para dar continuidade àquilo que se propõe, aquilo que é da aproximação, da integração, né, entre os municípios, fazer com que nós tenhamos participação iniciativa em Concórdia, como nós de Concórdia no município de Sartiego. Então, nesse aspecto, eu quero complementar também, foi fundamental. Né? Eu queria salientar uma outra atividade que eu vi a Helena comentando antes de iniciarmos a gravação, de que um projeto que foi, no meu modo de entender, interessante e, infelizmente, não damos continuidade por uma fatalidade, que é o projeto Parliamo, Língua e Cultura Italiana para Crianças e Adolescentes, que foi elaborado pela Associação Italiana Veneca. E, em memória, gostaria de citar a nossa sempre eterna, querida e entusiasta professora Flávia Tibola, que ela foi a nossa professora nesse projeto, e junto com a professora Helena, coordenadora pedagógica, concluíram um curso, elaboraram e concluíram com efetividade e competência um curso para 25 alunos, uma faixa etária de 10 a 16 anos, e que neles participaram praticamente em um ano, durante esse período, onde toda a informação que eles passaram, e também a questão da elaboração, foram uma mão da professora Fábia e da professora Helena. Então, nesse sentido, nós queríamos registrar também isso. Muito obrigada, Dalbelo. Muito bem lembrado. Obrigada pelo registro e pela tua presença aqui conosco hoje. Ana, gostaria de passar a palavra para você para complementar. Então, boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar desse momento aqui com vocês, momento tão importante para a associação. E eu também fui aluna da Dona Helena em 1994. Fiz uma pausa, depois, quando retornei, eu participei do curso novamente e em seguida entrei para a diretoria. Fiquei toda a gestão do Dalbelo, foram 2 mandatos, eu era tesoureira, depois eu fui para a presidência, que foi na época que a gente foi para a Itália, em 2022, para concretizar o Pacto do Gemelagem. O Dalbelo não deixou muita coisa para mim falar, mas o que dá para acrescentar aqui é que foram 10 dias, foi bastante intenso lá, era as visitas, as fábricas, e o que a gente comentava a todo momento é que, apesar da cidade ser pequena,
a estrutura deles era gigantesca. O que eles ofereceram para nós em termos de cultura, como é que eu vou dizer, o desenvolvimento A a organização da organização das comunidade. empresas, assim, surpreendeu todos que foram. E o que mais que eu posso acrescentar? Acho que esse intercâmbio, né, que O aconteceu com intercâmbio, a a gente trocou bastante, conversou bastante com o pessoal lá, lançamos algumas ideias, né? Agora, com o passar do tempo, esperamos que possamos concretizar, né? Que com a nova administração agora, acho que a gente deve retomar o assunto com eles e para dar seguimento nessas ideias que foram lançadas lá e que agora para desenvolver. esse intercâmbio, né, que também aconteceu com a nossa ida para lá, com a vinda de uma comitiva de Sartiedo para cá, seja quando veio o prefeito, o Síndaco Cortese, acompanhado do seu assessor Luca Pigato, à época. No ano passado também recebemos uma outra comitiva. E o que né? deixou nós felizes também, porque eles também disseram que conseguiram levar de Concórdia para lá alguns exemplos, algumas ideias a serem concretizadas. Isso deixa a gente feliz lá. E eu acho que de igual forma que a gente ficou feliz em visitar, eles também foram muito felizes com a nossa, ficaram muito felizes com a visita aqui na nossa cidade. Muito bom, estamos nos encaminhando para o encerramento, né, desta conversa, desse bate-papo. Eu não posso deixar de citar que eu também fui aluna da Dona Helena. Todos nós, então, menos o De Rossi, né? O De e o Rossi Esprícigo. me prometeu. Ok. Não foi, não foi por falta de convite. Então, se nós citamos com uma lembrança muito saudosa e muito honrosa o Dr. Raulino Uliano, temos que exaltar também, Dona Helena, a sua fundamental participação ao longo desses 31 anos na associação, como secretária, como vice-presidente, como presidente, em todas as funções. Eu acho que só não foi conselho fiscal ainda. Tesoureira. Ela só não foi aluna. Então, eu também, né, fui aluna da Dona Helena e me emociono, né, falando que sou uma herdeira desse amor, dessa paixão pela italiana. E me sinto muito realizada em poder me doar, porque eu entendo que essa doação de cada um de nós, na forma que a gente consegue semear dentro do coração, das vidas das pessoas e, de alguma forma, planta mudanças que podem ser significativas na vida das pessoas. O italiano, eu sou filha de italiano também, o irmão mais novo, né, da Dona Helena, que é minha tia, mas estudar italiano, participar das inúmeras oportunidades de intercâmbio que a associação me proporcionou, a mim e a várias outras pessoas, ter recebido diversas comitivas aqui em Concórdia que foram hospedadas, e a gente aproveita para agradecer as famílias dos hospedeiros que toda vez que nós recebemos comitivas italianas, recebem nas suas casas pessoas. Esse intercâmbio, essa troca social, essa troca cultural é algo que engrandece o ser humano, porque nos abre horizontes, nos proporciona conhecer uma outra realidade. Então, isso tudo que a associação, de certa forma, proporcionou a mim, eu sei que proporcionou a muitas outras pessoas, é algo que não tem como mensurar em termos econômicos, né? Então, eu me dou há muitos anos, há décadas também à associação, mas com muita gratidão. A colaboração que esta entidade, que quando começou lá em 1993, imagino que nem imaginava a transformação que poderia causar na vida de muitas pessoas, e a gente poderia citar várias outras pessoas que fizeram intercâmbios e que tiveram a vida transformada através da associação. Cris, aproveitando o momento, fazer uma propaganda, né? Que quem faz o curso de italiano na associação não tem dificuldade nenhuma quando for para a Itália. Ai, que belo. Graciana. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma... Apenas lembrando, Cris, que por que essas famílias vieram para Concórdia? O parentesco que tinha entre meu tio Eugênio Zanata e o seu Atílio, eles eram primos.
5 das 6 famílias tinham parentesco com Atílio Fontana e vieram exatamente nos primeiros anos da empresa, 1950. A nossa família, a minha especialmente, em 57, entendeu? Eu acredito, digo para vocês, meu tio era um técnico que depois se tornou diretor da empresa e agora o filho dele, o Albino, também foi diretor. Eu digo para vocês que a presença dessa gente fez uma grande diferença, contribuiu decididamente para transformar e modificar muita coisa. Né? O curso de italiano também, Cris, propiciou que muita gente fizesse curso de gastronomia. A Cris fez vários na Itália, a Sandra Roman também fez vários cursos de gastronomia na Itália. E o belo nosso, eu sempre digo, nós não temos recursos da Itália. Há 2 anos atrás, eu recebi, Cris, a visita da secretária do Centro de Cultura Italiana Paraná Santa Catarina, que trouxe para a Concórdia uma representante do Ministério da Cultura Italiana, que ela queria conhecer a realidade de Concórdia, como Concórdia propiciava o curso sem recursos do poder público italiano. Entendeu? Então foi uma coisa muito importante. Muita gente vem, gente de Erechim, por exemplo, Erechim, nós temos uma relação muito próxima, perguntar como é que vocês conseguem manter o curso. Lógico, o que se cobra pelo curso é apenas aquilo que nos mantém. Nós não temos motivo de explorar, de fazer o que é o motivo de uma escola de línguas. Nós queremos difundir a língua italiana. Só isso, Cris. Muito bem lembrado, quero trazer aqui a questão dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Então, nós estamos festejando em nível nacional os 150 anos da imigração italiana. Muitas atividades estão acontecendo no Brasil inteiro. No ano que vem, teremos as festividades dos 150 anos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E a nossa associação, a Associação Italiana Vêneta de Concórdia, é parceira em muitas atividades que estão sendo promovidas com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio dos consulados italianos do Brasil, e nós teremos agora, no dia 22 de novembro, a projeção de alguns filmes italianos que fazem parte da Mostra Internacional de Cinema Italiano promovido pela Câmara de Comércio de São Paulo. Então, seremos sala de projeção aqui em Concórdia. Cris, você esqueceu um fato da representação consular. Okay. Fala um pouco disso também. Ok. Então, nós temos aqui em Concórdia também a representação consular, através da correspondência consular honorária, a qual eu estou designada no momento. No passado já foi a dona Helena, correspondente consular. Atualmente eu respondo por este escritório de correspondência consular, que é um trabalho voluntário, um trabalho honorário, designado pelo Consulado Italiano de Curitiba, com a chancela do Ministério Italiano das Relações Exteriores da Itália, representando então o consulado aqui, no sentido de atender a comunidade de forma gratuita, de forma voluntária, para que esta comunidade tenha um braço do consulado mais perto.
Então, aqui em Concórdia, nós passamos a receber, a partir de fevereiro de 2024, toda a documentação para encaminhamento de solicitação de cidadania, atendendo, tirando dúvidas, dando todo esse suporte dentro daquilo que nos é delegado pelo consulado, o que nós entendemos como algo muito benéfico para a comunidade que tem um acesso ainda maior a essas informações. E a nossa grazie da lembrança. Não podia esquecer. Não podia mesmo. E a Andréia, então, quer complementar? Não, só queria complementar, concluir, dizer que o nosso trabalho na associação é voluntário. Nós compartilhamos de um interesse comum, que é o amor pela Itália, pela língua, pela cultura italiana. E isso que a gente faz também é uma forma de honrar os nossos ancestrais. Perfeito. Né? Então, onde a gente veio, né? O que talvez a gente queira retornar. Só isso que eu queria. Muito bom, muito boa lembrança, Andréia. De fato, né? Tem algo dentro de nós que nos move, né? E com certeza a nossa ancestralidade nos dá esse suporte. Então, foi falado aqui da correspondência consular, então, qualquer dúvida, né? Nós temos, as informações estão lá no site do consulado, os contatos com a correspondência honorária, e eu não posso deixar de fazer um convite para quem estiver nos vendo, nos ouvindo agora, para que acessem as nossas redes sociais. Então, nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, nós temos um contato de WhatsApp, celular da associação, temos um e-mail também. Então, nos procurem lá nas redes sociais como Associação Italiana Concórdia, ASOC, né? ASOC Italiana Concórdia, seja no Facebook que no Instagram, e procure informações sobre a nossa presença e a atuação. Eu agradeço, então, mais uma vez, a presença de cada um que aqui esteve, e especialmente, Andréia, você enquanto presidente nesse momento, pela iniciativa de nos trazer essa proposta de fazer o resgate. Então, cada um de nós que aqui esteve enquanto presidente, enquanto à frente das diretorias, deixou a sua marca de alguma forma. Alguns mais para a parte cultural, outros mais para a parte gastronômica, outros para a parte mais educacional, outros na parte do registro. Então, por isso que é importante a gente fazer essa troca, né, de cadeiras na diretoria, porque cada um traz a sua contribuição. Obrigada a todos.